Fala galera, mais um vídeo do canal no ar, dessa vez para falar da 21ª rodada do Brasileirão, que começa neste sábado e vai até segunda-feira, com os dois líderes do campeonato entrando em campo no mesmo dia, na disputa ponto a ponto ali pela liderança, e até por isso a gente vai começar de forma invertida, né? Nós vamos para os nossos palpites da semana e também um pouco de análise do que a gente acha que vai acontecer na 21ª rodada do Brasileirão. Mas antes, não posso deixar de pedir vocês para curtirem esse vídeo, deixarem o seu like, né, se inscreverem no canal, compartilharem o link com os seus amigos para ajudar a gente a crescer. Nós vamos aqui para a tela do computador, onde a gente vai ver que essa é a tabela do Brasileirão 2025. Neste momento, antes da 21ª rodada, Flamengo e Palmeiras disputando ali muito próximos. Matematicamente, eles estão a 4 pontos hoje de diferença, mas no pontos perdidos eles estão a apenas 1. Então, uma disputa ponto a ponto pela liderança do campeonato. E a gente vai para o nosso palpite da rodada aqui e ver o que a gente acha que vai acontecer nesse fim de semana de Brasileirão e como vai ficar a tabela após essa rodada. Flamengo e Vitória no Maracanã. O Flamengo vem de uma sequência muito boa, não só no Brasileiro, como na Libertadores, e o Vitória nem tanto, né? Disputando na parte de baixo da tabela, teve chance de ganhar na última rodada, mas não conseguiu, tomou empate no finalzinho, e eu acho que o Flamengo faz um 2-0 tranquilo no Maracanã na segunda-feira. Lá em São Paulo, o Palmeiras enfrenta o Sport, o pior time do campeonato até o momento, e também para mim vai ser jogo muito fácil. Palmeiras vence com facilidade o Sport, embora o Sport tenha melhorado nas últimas rodadas, também teve chance de ganhar, tomou empate na última bola praticamente contra o São Paulo. Eu acho que vai 3-0 para o Palmeiras. Aqui é um jogo bem equilibrado, né? Red Bull, Bragantino e Fluminense. O Bragantino caiu, despencou na tabela nas últimas rodadas. É difícil até saber como que ele vai entrar em campo, mas é sempre um jogo bem complicado lá em Bragança Paulista. O Fluminense, a gente não sabe ainda muito bem como que ele vai lidar com o brasileiro, né? O Renato Gaúcho e o time dele estão vivos ainda nas duas Copas, e analisando os últimos anos do Renato Gaúcho, eu acho que ele vai poupar o time nesse período aí do brasileiro, tentar ficar ali próximo da zona de classificação da Libertadores e apostar tudo nas Copas. Se der errado em alguma das Copas ou nas duas, ele ainda tem fôlego para tentar no final uma arrancada e disputar ali a vaga no G4, G5 ou G6, por exemplo. E nesse jogo, nesse cenário assim, eu acho que vai ser um jogo de 2-1 para o Bragantino. Fluminense fora de casa, provavelmente poupando jogadores. Acho que vai ser 2-1 para o Bragantino. Grêmio Ceará. Que jogo complicado de opinar, hein? O Grêmio vem mal no campeonato, vem jogando mal. O Ceará também não está jogando lá grandes coisas. Os dois times estão próximos na tabela. Eu acho que isso daí dá empate. Eu acho que esse jogo aí dá empate 2-2. Não, 2-2 é até muito. 1-1. Um joguinho sofrido de assistir esse daí, tá? Joguinho sofrido de assistir. Fortaleza e Mirassol.
se a gente fosse olhar no cenário do início do campeonato, a gente ia pensar num jogo em que o Fortaleza ia passar o carro em cima do Mirassol, mas hoje o cenário é completamente diferente, né? O Fortaleza é eliminado da Libertadores, muito mal no Campeonato Brasileiro, com grandes chances de cair, trocou de técnico. Ninguém entendeu muito a escolha do presidente, né, do CEO do Fortaleza. Eu acho que a tendência desse ano do Fortaleza é não conseguir se segurar na Série A. E eu acho que ele perde esse jogo lá no Castelão por 1-0. O Mirassol vem jogando muito bem, tem um time bem ajeitadinho e o Fortaleza está muito bagunçado. Embora lá no Castelão qualquer jogo fica difícil, não só pelo público, mas muito pelo gramado também, que é horroroso, horroroso lá no Castelão. Esse jogo aqui é jogo enroscado, hein? Vasco e Corinthians, muita gente não tá falando do Corinthians nessa briga aqui de baixo, mas a gente tem que lembrar que o Corinthians é o único, junto com o Vitória aqui, que não tem jogo a menos. Então, o Corinthians, se não abrir o olho nessa sequência que ele vem aí de notícias ruins, muitas contusões, meu amigo, vai ser. Ele tem que abrir o olho para não disputar, para não cair. Muita gente falando só de Santos, Vasco ali e Grêmio, mas o Corinthians está muito nessa briga, muito. E tem o detalhe Copa do Brasil, né? É o que os dois times vão fazer no cenário de Copa do Brasil, enquanto estiverem na briga ali pela Copa do Brasil. Eles vão poupar no Brasileiro? Não vão. É a oportunidade dos dois de conseguirem um título no ano, mas até que ponto vale você correr riscos de ser rebaixado e ficar muito próximo ali do rebaixamento para tentar disputar um título de Copa do Brasil. E eu acho que esse jogo aqui, vendo o cenário atual, o Vasco não tem jogado tão mal assim. Eu acho que o Vasco ganha de 2-0 do Corinthians lá em São Januário. São Paulo e Atlético Mineiro, também um jogo equilibrado, hein? O Atlético não vem, né? Aquele futebolzinho sempre do Atlético, um time com boas peças, mas que não consegue mostrar muita coisa dentro de campo, né? E o São Paulo deu uma melhorada nesse ano, assim, tá um pouco mais sólido agora depois que o Crespo assumiu o comando técnico do time. O jogo no Morumbi, empolgado depois da classificação na Libertadores, eu acho que o São Paulo ganha esse jogo por 3-1. 3-1. Ferreirinha tem que fazer gols aí pro Neto botar a tanguinha dele lá e a gente vê essa aposta ser paga. Cruzeiro e Inter. Esse aqui para mim não tem muita discussão não. O Cruzeiro vem bem. O campeonato do Cruzeiro é de topo de tabela. Acho que não vai brigar pelo título. Acho que o título vai ficar entre Flamengo e Palmeiras ali. Já deu uma distanciada e a tendência é que distancie ainda mais. Também tem a questão da dúvida do Cruzeiro de jogar ou não com o time reserva durante esse período de Copa do Brasil. Então, é difícil opinar porque a gente não sabe como que o Cruzeiro vai. Eu acho que o Cruzeiro vai jogar com um time bem mesclado, por conta desses duelos com o Atlético Mineiro, né? Não é um duelo qualquer, é um duelo importantíssimo contra o maior rival no mata-mata e assim, com chance de ganhar título e tirar o título desse rival, eu acho que o Cruzeiro vai focar total na Copa do Brasil e não diria com um time todo reserva, mas um time bem mesclado, e aí cai muito o nível do Cruzeiro, do titular para o time
com vários reservas. Mas o Inter também não está jogando lá essas coisas. E eu acho que daria empate também, 1-1. Bahia e Santos. É o famoso jogo do aniversário do filho do Neymar. Ele tomou um terceiro amarelo, muito provavelmente, né? O que todo mundo está supondo aí para não participar da partida, não viajar para a Bahia por conta do aniversário do filho dele. O Santos é um time que tem partidas boas, tem partidas horrorosas, assim. Eu não acho o time do Santos, peças por peças, tão ruim assim. Tem bastante peça cara até, mas não deu liga. Não deu liga. Quanto o Cruzeiro conseguiu uma vitória heróica, importantíssima, mas que poderia ter tomado uns 4 também no primeiro tempo. Então, assim, não dá para analisar muito. O Santos, perdão, tem um futebol que oscila demais, oscila muito e na maior parte das vezes ele está oscilando para baixo. Ele está sempre com um viés de queda. E essa última derrota aí foi acachapante. O Bahia ele tá na 4ª posição. Dentro de casa, Bahia é favorito para esse jogo. O Santos não abre o olho dele que ele volta para a Série B. A situação do Santos não está boa. E aqui, um jogo enjoado, hein? Botafogo Juventude, Botafogo de ressaca na eliminação da Libertadores, mas com uma possibilidade de continuar aí na Copa do Brasil e tentar o título da Copa do Brasil, que é o que restou na temporada, né? No Brasileiro tem ainda que fazer uma boa campanha para garantir vaga na Libertadores do ano que vem, caso não ganhe a Copa do Brasil, mas é muito difícil brigar pelo título, acho que é possível, só um cenário muito improvável que isso poderia acontecer, a distância já está muito grande. Mas é um jogo complicado, jogar lá no Sul contra o Juventude é sempre muito difícil. Juventude deu uma melhorada agora depois que trocou de treinador, conseguiu alguns resultados melhores. Não sei qual vai ser o ânimo do Botafogo para esse jogo. Também não faço a menor ideia de se eles vão com o time titular, embora eu acho que não é muito característica desses europeus que vêm treinar no Brasil poupar todo mundo, mas com certeza eles vão poupar algumas peças, né? Teve jogo na altitude, agora lá em Caxias do Sul, uma distância enorme, assim, atravessando o continente praticamente. Chegar no Equador é muito difícil, muito distante, e de lá você já ter logo uma viagem para Caxias do Sul é bem complexo. Então, eu acho que o Botafogo, nessa daí, ele vai empatar esse jogo. Vai empatar 1-1 esse jogo. Bom, a classificação depois desses palpites que não valem de nada, mas que a gente faz a nossa análise aí em cima do cenário, ficou com o Flamengo 46, Palmeiras 42, Cruzeiro 39, Bahia 36 no G4. Lá embaixo, na zona de rebaixamento, Juventude 19, Vitória 19, Fortaleza 15, Sport 15. Fortaleza está realmente numa situação muito complicada, hein? Bom, esses aí foram os meus palpites da rodada de número 21, que começa neste sábado. Eu quero saber de vocês. Deixa aí nos comentários qual jogo você discorda de mim, qual jogo que você concorda, e vamos trocar uma ideia aqui sobre a rodada. Lembrando que assim que acabar a rodada dessa semana, na segunda-feira, a gente vai soltar um vídeo falando sobre os jogos da rodada 21.
Beleza? Então é isso. Muito obrigado pela audiência. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Será que alguém vai concordar comigo? Acho difícil, mas em muitos casos aqui eu acho muito difícil. Mas compartilhe e ajude a gente a crescer e se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos que entrarem no canal, beleza? Muito obrigado e até a próxima.